Essa palestra é bem audacioso. É uma parada que eu sempre quis fazer, que eu acho que é uma parada que na verdade não rola muito em faculdade, não rola muito em livro, tanto que eu lembro de um tweet de 2014 que eu perguntava referências para introdução à orientação a objetos e eu simplesmente não achava. O Alganet... todo mundo consegue me ouvir? O microfone fica perto, longe? Tá. O Alganet me passou um livro e esse livro virou a base da palestra toda. Mas vamos falar um pouquinho sobre mim. Cara, eu sou programador no Glio. O Glio é um marketplace de cosméticos. Marketplace vulgo, tipo Mercado Livre, assim. Então, a gente cadastra os fornecedores e aí os fornecedores vendem os produtos deles lá. Eu trabalhei na Dafit com o Boi, o Augusto trabalhava na Dafit também. Eu trabalhei na Emprego Ligado, também usava PHP, e na Trípida foi a última startup que eu trabalhei que usava PHP. Eu não programo em PHP faz mais de um ano já. Então, não tem exemplos na palestra em PHP, porque meu PHP deve ser horrível agora. Vocês vão rir da minha cara. Então, achei melhor não fazer nada. Agora eu programo em Ruby, mas eu programei muito tempo em C#, programei em VB6 e uma porrada de outras coisas. Se quiserem me seguir no Twitter, me ver xingando algum tipo de tecnologia, como vocês podem ver, o Bob teve que vir aqui arrumar o Keynote, porque eu não sei usar tecnologia. E eu não sou um programador bom, e não tenho nenhum projeto grande e tal, então meu jeito de tentar retribuir alguma coisa para a comunidade é falando e estudando bastante. Então eu geralmente estudo muito alguma coisa e publico alguma coisa. Eu tenho um blog, que está lá no Twitter também, vocês podem ver. Então, tudo que eu pesquisei a fundo, alguma solução que eu vi e tal, ou eu faço uma palestra, ou eu publico no blog, ou os dois. Então, se vocês quiserem saber, eu não sou tão bom em várias coisas, mas eu acho que criando material eu sou um pouquinho melhor. A agenda de hoje eu vou falar uma introdução sobre orientação a objetos, que é um negócio que falta muito, e é por isso que tanta coisa sai errada. Eu vou falar sobre os primos pobres do Solid. Eu não sei se o Spinelli falou de Solid. Você falou cadê o Spinelli? Falou de Solid? Mais ou menos. Então eu vou falar sobre os primos pobres, porque o Solid ele é mais sobre design e eu queria uma coisa que vocês conseguissem aplicar olhando uma linha de código. Então eu selecionei algumas coisas que vocês podem aplicar só olhando uma linha de código. E eu vou falar um pouco dos padrões de projeto, dos famosos do Goff. Eu não vou falar de repositório, não vou falar de service, eu vou falar mal. E das outras coisas que vocês estão acostumados a ver, alguma coisa que vocês viram no site do Fowler e tal, eu vou falar especificamente das patterns do Goff, porque elas respeitam muito os padrões, os princípios de orientação a objetos. As outras são coisas mais novas e eu não sei até que ponto a gente usa elas certas, então não sei se é uma boa. Bom, para quem não conhece, isso aqui é um Ikebana, minha mãe fazia muitos. Minha família tem uma influência muito grande da cultura japonesa. É um arranjo floral, e ele é muito diferente do arranjo floral que a gente está acostumado, porque arranjo floral geralmente a gente vê pela beleza, né? O Ikebana é uma parada que você usa geralmente caule e folha. E é um negócio que é para te transmitir paz e equilíbrio. E é um negócio e simplicidade. E era um negócio que orientação a objetos deveria ser também. Devia ser uma coisa equilibrada e simples. Não deveria ser uma coisa complexa. E é justamente o contrário do que a gente vê hoje. É um inferno, é difícil pra cacete e tira a paz de todo mundo. Então, eu quis mostrar que existe esse negócio de simplicidade e deveria ser esse negócio. Então, o que é orientação a objetos? Orientação a objetos é só um método que a gente tem para separar um sistema em objetos que contribuem entre eles para alcançar uma coisa maior. Então, uma construção como essa envolve vários objetos, várias pessoas, e as pessoinhas que estão ali mexendo nas coisas são os construtores dessa parada. Então, vocês imaginem que esse prédio vai ficar pronto, vai ter um front para ele e tal, mas é claro que não precisa ser tão complexo assim, né? Mas a ideia é essa, são os blocos que constroem um sistema maior. A orientação a objetos, o método de orientação a objetos é apoiado em 4 pilares. Muita gente fala de 3, inclusive um rapaz publicou um negócio matando a orientação a objetos faz pouco tempo. E ele não fala do 4º pilar,
do terceiro pilar, que é modularidade, e ele acaba cometendo uma série de erros gravíssimos no post dele. Eu não tenho saúde nem paciência para ficar discutindo com ninguém na internet. Então, deixa ele falar o que ele acha melhor e tudo bem. Então, vamos lá para o primeiro. Cara, a primeira coisa, abstração. Aí vocês veem a foto aqui da cerquinha, porque a abstração, ela é o que delimita o comportamento do objeto para quem vê de fora. Então, se eu quiser explicar o que é um cachorro, o que o cachorro é capaz de fazer, é a abstração que me dá esse poder. É ela que delimita o que é um cachorro e o que não é um gato. Certo que o comportamento dos dois é bem parecido, certo que mas o gato não late, né? Então, eu sei que essa parada de animal é horrível, né? Mas é bem isso. Então, a abstração serve basicamente para isso. Para delimitar o comportamento de um objeto e separar ele da implementação. Então, não interessa como faz. Interessa que tem que ser feito e ele tem essas coisas que precisam ser feitas. Então, o cachorro precisa andar, o cachorro precisa latir. Se ele não latir nem andar, ele não pode ser um cachorro, no meu mundo hipotético. E, cara, mano, a gente erra muito em abstração. Muito, muito, muito. E um dos conceitos mais importantes, que é o negócio que não se fala, é invariante. Invariante é uma condição que precisa ser verdadeira para a abstração, para o método em si. Então, se eu tenho um método que abre um arquivo, eu preciso, por exemplo, que o arquivo exista. Então, isso é uma invariante. Para eu abrir um arquivo, eu preciso que ele exista. Então, é uma condição que sempre precisa ser verdadeira para aquilo acontecer. E as invariantes são separadas em dois tipos. Eu tenho as pré-variantes, ou seja, as condições que precisam acontecer antes da chamada do método de abstração, e as pós-variantes, que são os resultados daquela operação. Então, se eu vou ler um arquivo, a pré-variante dele é que o arquivo esteja aberto, e a pós-variante são as quantidades de bytes que foram lidas, ou a string que foi lida ali no arquivo. Esse é um quote muito importante do Red Book, que é o autor do livro que o Ganet me recomendou. O que ele fala é que se uma invariante se não for verdadeira, você acaba não confiando mais na abstração, porque ela vai se comportar de uma maneira não esperada. E as exceptions foram criadas justamente para isso. Para você poder avisar o seu cliente que alguma coisa não está certa, que uma invariante não foi atendida. Então, quando eu abro um arquivo, o arquivo não existe, eu lanço uma exception falando, esse arquivo não existe. E é justamente para isso que serve a exception. E não para controlar seu fluxo. Ela é um sinal mesmo de que alguma coisa não está certa na sua aplicação. Outro cara também que a gente erra bastante. Cara, outra coisa que motivou essa palestra foi que agora tem esse hype de funcional e tal, e aí parece que o paradigma funcional resolve todos os problemas do planeta. E que a orientação a objetos nunca resolveu nenhum. Mas, na verdade, o que acontece é que os princípios de orientação a objetos, eles são intrínsecos com programação funcional. Então, o que você deveria ser forçado a fazer, a programação funcional te dá de graça. Então, parece ser uma solução de um problema que só a orientação a objetos tem. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Encapsulamento, eu coloquei o exemplo do ATM, porque o ATM é assim. O ATM, quando a gente vai sacar dinheiro, vocês sabem quanto tem na máquina? Quando vocês vão sacar dinheiro, vocês têm ideia de quanto tem na máquina? Quando vocês sacam dinheiro, vocês têm ideia de quanto resta na máquina? Você sabe que tem X menos o dinheiro que você sacou, beleza, mas continua sendo X. Encapsulamento é basicamente isso. Você executa operações que mudam o estado de objeto dentro dele, mas você não sabe nada, nenhum detalhe do estado dele. Não tem ideia do que está rolando lá dentro. Você sabe que uma operação foi concluída com sucesso e você tem seu dinheiro. Encapsulamento é basicamente isso. A quebra de encapsulamento é o que gera, geralmente, o problema de Dynamic Model. Porque agora é uma moda lascada, né, usar getter e setter. Quem usa getter e setter? Então, quebra encapsulamento. O que rola é o seguinte, quando você tem um setter, você está mudando o estado interno do objeto. Então você cria um acoplamento com o cliente e você não deixa, então aquela parada que era privada do objeto, você tornou ela pública. Basicamente isso. É a mesma coisa que você tem uma variável pública. É a mesma coisa. Porque você alterou, você deu um jeito daquela informação que deveria estar escondida poder ser alterada. Então essa é uma maneira muito, muito normal de se quebrar o encapsulamento.
E aqui o criador do Smalltalk, ele fala que nenhum sistema deveria operar sabendo o que rola dentro ele fala internals de um objeto, ou da outra parte. Então assim, você usa o banco de dados, mas para você tanto faz como o banco de dados faz para indexar a tabela e tal. Então para você, isso é um negócio interessante. É assim que a gente deveria desenvolver software mesmo. No nível de orientação a objetos também deveria funcionar assim. A gente não deveria ter que conhecer a estrutura interna de outro objeto para operar ele. Encapsulamento é isso. Modularidade. Esse aqui foi o que o cara esqueceu de falar. Cara, a gente separa, quebra as coisas para tentar tornar elas menos complexas. Então, se eu quiser fazer essa é uma escultura, eu não entendo nada de arte, mas deve ser bonita. Apreciada por alguém. Mas o conceito interessante são os bloquinhos, né? Então a gente quebra software em partes menores para que a gente consiga entender e lidar com ela, para a gente conseguir plugar essa outra parte em outro lugar, para que a gente consiga fazer code review em uma parte só e não precisar revisar todo o sistema. A gente consegue fazer deploy só dessa parte. Então a gente cria módulos para isso, para tentar domar a complexidade. Quando a orientação a objetos foi criada, ela foi criada para resolver problemas complexos, tentando emular a vida real. E isso já é uma tarefa extremamente complexa. Então o único jeito que a gente encontrou foi compartimentar as coisas para que a gente conseguisse ver elas de formas mais simples, para que vários desenvolvedores conseguissem trabalhar no mesmo projeto sem atrapalhar um ao outro. E onde a gente pode errar na modularidade? Cara, é muito comum a gente pensar em uma biblioteca como se fosse só um conjunto de classes e não uma API publicada. Então, assim, se a API, sei lá, do GitHub mudar hoje, ela vai causar vários problemas, tipo, mudar um parâmetro e tal, vai causar vários problemas. O módulo é a mesma coisa, você tem uma interface publicada que alguém está consumindo. E se você tiver muitos entry points daquela biblioteca, você vai acabar quebrando vários lugares diferentes. Outra coisa que rola muito de modularidade é eu não saber onde vai aquela coisa, eu crio aquele namespace úteis, helpers, common, core, e por aí vai. E aí, mano, você vai colocando coisa lá, puta, isso aqui é common, isso aqui é útil, o que isso aqui faz? Ah, formato string, útil. E aí você vai criando esses caras que vão virando monstrinhos, né? Você vai só alimentando lá o bichinho, coloca mais esse cara aqui, ninguém vai ver, não tem problema, pá. Aí você vai criando esse monstrinho que é impossível de manter. E ele não faz o menor sentido também, então você acaba misturando o namespace de útil com o namespace de payment, e aí fica aquela zona e fica confuso, ou às vezes no útil aparece alguma coisa relacionada ao payment, porque você não sabia bem se era do payment, você não sabia bem se era do útil, aí você vai lá e coloca no útil, porque no pior dos casos, se não fosse payment, pelo menos está num lugar genérico, né? E aí você acaba misturando os conceitos e acaba atrapalhando quem vai trabalhar com você no projeto. O Britton e Parnas, eles têm um paper que fala sobre orientação a objetos, o paper é enorme. Se vocês quiserem ver, eles publicaram isso no UPS lá de 89. Então, assim, a orientação a objetos tem minha idade. Não, esse paper tem minha idade. A orientação a objetos é muito mais velho que isso. Mas esse paper tem minha idade. Então, desde 89, a gente não sabe o que a gente está fazendo. E aqui, ele fala que um módulo deveria ser uma estrutura que pode ser compreendida como um todo. Como se ele fosse um software mesmo. E se você não conseguir fazer isso com o módulo, quer dizer que ou está faltando alguma parte, ou ele tem partes a mais. Hierarquia. Aqui é o grande problema da orientação a objetos. Essa aqui é a hierarquia dos deuses astecas. Eu não sei o nome de todos. Esse cara, aquele lá deve ser o deus Sol. E aí deve ter o deus da morte, tá. E aí o negócio é o seguinte, hierarquia a gente tem duas formas de fazer, que é a hierarquia vertical, né, que a gente conhece, que é como se fosse uma taxonomia, que a gente tem o geral em cima, as especializações embaixo, e a gente tem a agregação, que é quando a gente compõe objetos, um objeto faz parte do outro. Então, se eu tenho um jardim, eu tenho flores que fazem parte daquele jardim. Cara, um negócio que eu demorei muito para entender, demorei muito mesmo, foi herança. Porque eu achei que herança era um negócio assim, eu preciso daquele método que aquela classe tem, o que eu vou fazer, eu vou herdar aquela classe e usar aquele método. Porque isso é reutilizar código.
Eu não vou repetir um método que já existe. Eu vou só pegar emprestado da minha classe pai e, boa, bola para frente. Só que hierarquia é uma taxonomia, principalmente quando você usa o extends do PHP, é uma hierarquia. A hierarquia tem que fazer sentido. E o sentido a classe filha é um tipo igual do pai. Então, assim, vou usar de novo o exemplo dos animais, desculpem. O cachorro é um animal. Então, isso é uma hierarquia formada. Mas, por exemplo, o carro anda. O animal anda também. Aí você vai estender o walk do carro no animal? Não, né? E é isso, mano, mas a gente dá risada, porque o exemplo é esdrúxulo, né? Mas, cara, isso rola muito, muito. Rola vera, assim. Rola demais. Porque a gente só precisa daquele método ali e pá, e pega. Mas, cara, geralmente quando a gente precisa por exemplo, o PHP tem traits. Se eu tenho um comportamento e eu quero repetir numa hierarquia diferente, porque eu posso usar traits para isso. Ou posso só compor outro objeto com essa parada. Então, assim, é muito importante que a herança, para não virar o inferno que é hoje, seja uma taxonomia mesmo. Seja o geral em cima e especializações embaixo. E aí, esse coach não ficou bom, hein? Ficou horrível. Mas o negócio é o seguinte, ele fala que herança é como se a gente tivesse... A criança aprende por comparação, né? Então, tipo, a gente aprende por comparação também. Então a gente vai comparando, tipo, várias coisas que a gente já viu na vida para tentar assimilar aquela coisa de forma mais rápida. E herança é justamente um mecanismo parecido. A gente tenta usar uma coisa que a gente já conhece para aprender uma coisa nova. Que é o caso, tipo, eu tenho uma coisa geral e eu preciso criar uma coisa especializada, então eu vou comparar uma com a outra para tentar entender quais são as funcionalidades que rolam naquela classe que foi herdada. E agora, eu publiquei um post sobre o que é um objeto, e essa parte talvez não tenha ficado tão clara, e deve ser por isso que a gente tem bastante Anemic Model. E o negócio que eu queria perguntar para vocês também um desabafo. Quantas pessoas aqui acompanharam as Olimpíadas? Ou estão acompanhando? O encerramento é amanhã. Tem 1, 2, tem bastante gente. Então, quem acha que o Brasil é um fiasco na Olimpíada? Tá. Beleza. Cara, deixa eu falar um negócio. Tipo, orientação a objetos é um método e também envolve bastante técnica. E é por isso que eu acho interessante falar dos conceitos. O negócio da Olimpíada, quando a gente fala que o Brasil é um fiasco e tal, a gente está desconsiderando que o cara treinou aquela parada e que ele se esforçou bastante para fazer. Então, assim, imaginem vocês na mesma posição. A gente é dev, a gente tem uma técnica para desenvolver e para isso a gente precisa praticar e para isso a gente precisa evoluir e a gente precisa errar também. Eu posso assumir para vocês aqui tranquilamente, quem trabalha no Dafit ainda pode dar um git blame em vários arquivos meus. Tem, mano, muito código ruim. Muito código ruim. E muita coisa que não respeitava, nenhum desses padrões. Então, o negócio a gente só vai conseguir melhorar se a gente parar de achar que tudo que a gente erra, ou que a gente não conseguiu fazer, ou não conseguiu ser ouro, ou não conseguiu ser medalha, ou não conseguiu ser campeão da Copa do Mundo, é um fiasco. Na verdade, é só mais uma etapa para aprender uma parada ou para entender uma parada melhor. Eu, por exemplo, tive que sair do PHP porque eu achei que eu estava muito acomodado lá para enfrentar problemas em outras linguagens, para realmente entender o que eu estava fazendo com orientação a objetos. E eu só fui entender isso usando o Python, que é um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, inclusive. Porque o Python não tem modificador de acesso e eu achei ridículo isso aí. Falei, como não tem private? Como não tem protected? Os caras... E tem, extensão normal, tem hierarquia e tal, orientado a objetos. Falei, caralho, que lixo. Que lixo. Não tem encapsulamento nesse lixo, não existe isso. É uma bosta, mas na verdade não. Na verdade, o que acontece o Python não ter modificador de acesso faz com que você encapsule tudo. Porque o que você não quer que saia do seu objeto, porque tudo é público, você vai deixar ele dentro de um comportamento ali, interno. E o Python tem um private mocado lá, um private mais ou menos, que é 2 underlines antes da variável. Então você consegue esconder essa parte. Então o Python tem information hiding e o Python força muito encapsulamento. Porque a parte que você não quer que apareça, você tem que esconder muito bem dentro dos métodos e tem que modificar aquele estado lá dentro. Então eu só fui entender essa parada olhando para Python depois de anos de PHP. Eu trabalhei com PHP de 2010 até 2015 e até então não tinha entendido o que era encapsulamento e eu já me achava o pica das galáxias de O. Não sei nada.
Bom, a comparação. Meu irmão é químico, então eu fui perguntar para ele porque eu achei interessante essa parada de comparar objetos com átomos. E quando a gente junta átomos, a gente forma moléculas. E as moléculas, quando elas juntam, elas formam uma estrutura mais complexa. Objetos são basicamente a mesma coisa. Se eles forem organizados e estruturados de uma maneira correta, eles vão formar moléculas, que são os módulos, e depois eles vão criar estruturas maiores, que são os sistemas. Então, é basicamente a mesma coisa. Em química, se você juntar átomos que não deveriam ser juntados, eu não sei química, nada de química, não vai formar uma estrutura certa, vai dar merda. E orientação a objetos é a mesma coisa. A diferença só é que a natureza não vai chegar para você e falar, foda-se, você não pode fazer isso. Você pode fazer o que você achar melhor, só que mais pra frente vai dar merda. E o que o meu irmão falou, faz essa piadinha, vai ser legal. Ele falou assim, os neurotransmissores também são formados por átomos, e dependendo da combinação que tiver a estrutura, eles vão gerar algum tipo de reação no seu corpo. E aí pode ser dor, pode ser raiva e tal. A sensação desses átomos mal estruturados, essas estruturas mal criadas, é a mesma do seu cliente. É igualzinho. Seja seu cliente o usuário, seja seu cliente o cara que trabalha do seu lado. Então, assim, se você fizer merda em orientação a objetos, a reação vai ser a mesma, cara. Os neurotransmissores vão mandar a sensação de dor na hora que o cara abrir o código. Na hora. Ele vai falar, puta, de novo isso aqui. Bom, vamos lá. A notação objeto foi criada na Simula Language, que é uma linguagem de 60, eu acho. E era para simular aspectos da realidade. E o objeto tem 3 propriedades: estado, comportamento e identidade. Esse coach também é interessante porque as propriedades, para quem não sabe o que é estado são só as propriedades estáticas que a gente define numa classe. A gente pode, e geralmente elas são estáticas, porque a gente declara elas lá. Então, private, public e tal, a gente vai definindo os estados e tal. Mas podem ser dinâmicos. O PHP, por exemplo, deixa que a gente, com underline, set, get, a gente pode criar propriedades dinâmicas também. E o que é dinâmico são os valores que aquele estado está. Então, o estado define quais são as características que eu preciso para que aquele objeto exista. Então, por exemplo, não existe um cachorro transparente, existe um cachorro que tem uma cor, então cor é estado. O que mais? Não existe um humano sem altura, não existe isso. Então o humano tem altura. Existe gente sem nome, infelizmente. E o mais legal do estado, e é um negócio... Quem aqui já ouviu falar de Reactive Programming? Reactive Programming. Reactive Programming. Programação reativa. Não? Ninguém? Então, é legal, né, esse conceito aí. É bem bacana, né? E o legal é que é exatamente isso aí, né? O que a programação reativa faz, ela mantém o estado global e você vai operando várias coisas em cima daquele estado global. E aí você consegue gerar um log do que foi feito no objeto. O estado de um objeto deveria ser exatamente o que a programação reativa propõe. Só que, orientação a objetos não sabe fazer isso. Só programação funcional. E não é, cara. Na verdade é assim, o estado de um objeto é só é o resumo das operações que foram feitas nele. É basicamente isso. E esse coach aqui é o coach para a parte do comportamento. Deixa eu dar uma copiada aqui. Eu fiz uma pegadinha também. Lembrando dos átomos? Comportamento é a terceira lei de Newton. Todo mundo sabe qual é a terceira lei de Newton? Tá, ação e reação. Então, quando eu opero um comportamento no objeto, eu espero que alguma coisa aconteça. E aí essa coisa pode ser uma mudança de estado, pode ser uma comunicação com outro objeto, e assim vai. Então, pode ser que uma operação só pode ser que gere uma reação em cadeia. Comportamento é basicamente isso. Esse é um coach de um trouxa aí, que é assim, a identidade de um objeto permite que a gente crie várias instâncias da mesma classe. Então, o Object ID, que o PHP tem, que várias linguagens têm, é basicamente isso. Sem essa parada, a gente não conseguiria criar várias instâncias de uma classe. Então, isso é muito importante. E é muito importante não confundir isso com a noção de ser igual. O equals é muito diferente de identidade. Identidade é uma parada que a linguagem dá para um objeto. Então, ela dá uma identificação para uma instância.
E é isso que permite a gente criar várias instâncias do objeto. Quando a gente fala de igualdade, a gente fala sobre valor. A gente não fala de referência na memória. Belezinha? E, cara, é negócio, quem usa bastante getter e setter, objeto não é saco de dados. O objeto deveria ter comportamento. Objeto deveria não, ele tem que ter comportamento ou ele não é objeto. Porque se você tiver uma estrutura que tem só getter e setter, qual a diferença dele para um array? O que faz ele diferente? A notação só de acesso à propriedade é basicamente isso. Então, se você faz isso, a gente está fazendo errado. Eu fiz muito isso. Fiz muito. Nossa, tem várias coisas aí. E C Sharp, por exemplo, tem uma parada que chama struct, que é basicamente isso. É um tipo de objeto que é uma estrutura de dados mesmo. Serve para representar uma estrutura de dados. O C usa struct, né, para representar dados agrupados. E o Ruby também tem um struct. E para o PHP fazer um struct é muito simples. Então é um negócio que me admira as pessoas ainda continuarem usando essa parada de getter e setter, quando na verdade o PHP tem uma estrutura de dados muito foda que é o array. Dá pra fazer tudo com o array. Tudo que você quiser. Inclusive o Game Boy do Gabriel deve ser um array. Bom, eu vou falar agora sobre alguns princípios que eles são os primos pobres do Solid, porque é uma parada que... O Solid ele é muito complexo, né? E aí agora todo mundo sabe todas as letras, o que tudo significa, como que faz para explicar. Teve um hangout que eu fiquei mudo e as pessoas me deram parabéns por isso. E esses princípios são coisas que vocês conseguem aplicar no dia a dia mesmo. Vocês conseguem tipo, olhar uma linha e falar, pô, acho que isso aqui fere aquele princípio. O primeiro deles é o princípio da menor surpresa. Essa é uma parada que rola muito em Python. Então, você tem uma API que é coerente. Então, ela vai ser sempre coerente. Ela não vai te dar nenhuma surpresa. Então, se você vai abrir um arquivo, o arquivo não existe, não retorne nulo, por exemplo. Não retorne uma string vazia. Não faça isso. Pelo amor de Deus, avise para o cara que não existe aquele arquivo. Senão ele vai achar que está tudo bem e vai continuar lá, mexendo nas coisas e tal. Ou assim, você tem uma API que abre um arquivo e lança uma exceção, mas você tem uma outra API que abre um arquivo e retorna null. Então assim, a falta de consistência vai te trazer problema. Você não sabe como vai se comportar. O que você faz? Programa defensivo. Então você coloca uma porrada de if para garantir que aquela parada vai funcionar do jeito que você espera. Então, isso é o que faz, por exemplo, com que as pessoas, os principiantes de qualquer linguagem de programação, tenham dificuldade para fazer deploy. Porque as APIs são incoerentes. Elas não fazem sentido e elas vão dar alguma surpresa. Então o cara fica cabreiro de fazer alguma coisa, dar uma exception louca, ou dar algum erro fodido e derrubar a produção e ser demitido. Simplesmente porque ele não sabe o que vai acontecer. Isso drena completamente, e isso, assim, tem teste, beleza, eu sou mal a favor de teste, falei de TDD pra caramba, só que, cara, não adianta, tipo, o teste vai adiantar quando o cara for rodar. Quando você for analisar estaticamente código, não vai adiantar nada. Você vai olhar para a parada e vai falar, porra, será que essa parada faz o que ela realmente está falando que faz? Então, se preocupem com isso. Não, se preocupem em sinalizar quando alguma coisa der errado, ou retornar a coisa certa quando precisar ser retornada a coisa certa. Command Query Separation, ele é... Quem já ouviu falar de CQRS? CQRS agora é hype também, né? É legal também. Agora tá na moda. DDD, pá. Então, CQS não é o primo pobre, é o que deu origem para o termo. CQRS. E aí, o que é proposto, isso foi proposto pelo criador da linguagem Eiffel, que é uma linguagem que é extremamente burocrática e contratual, muito parecido com Java. Só que é o mais forçado ainda, não é verboso, mas extremamente forçado. E o que ele diz é o seguinte, separe os métodos entre métodos que têm side effects, ou seja, que mudam o estado, que lançam exception, e de métodos que fazem só query, ou seja, que o resultado deles não altera estado. Então, isso ajuda o princípio anterior. Se eu tenho um método que é um command, que vai alterar estado, eu já fico cabreiro, já posso colocar um try catch ali, pode ser que dê uma merda, então já vamos preparar. Agora, se eu faço um get total, num order, e aí, do nada, deleto uma tabela do banco, aí, filhão, de que jeito que eu vou testar essa parada? Que jeito?
E rola, velho. Não adianta você falar pô, não, na minha empresa não rola essa parada, não sei o quê. Não rola, lógico que rola. Às vezes não é nenhuma parada, tipo, deletar a tabela do banco. Às vezes é assim, eu faço uma operação de payment. Aí o que ele me retorna, retorna o order. Eu fiz lá, pay. Aí retorna o order. Aí, beleza. O que eu faço com esse order? E se eu não quiser esse order? Ou se eu já tiver uma referência de order, e ele me retornou o outro order, qual que eu uso? O que retorna do payment ou o que eu estava usando antes? Então, é importantíssimo que você separe os dois. Então, assim, se um código vai fazer uma transação, vai mudar um estado, não retorna valor. Se você quer pegar alguma coisa de um estado, não mude aquele estado. Só pegue o valor, devolva para o cara e acabou. Teldon Nesk. Esse ficou famoso faz pouco tempo. Foi os caras do Pragmatic Programming que falaram sobre. Eu, inclusive, estava discutindo isso agora com o Augusto lá, como fazer para explicar essa parada. Mas é assim, o maior problema da orientação a objetos é que a gente continua programando procedural. Continua. Quer ver? Ó, vamos lá. Eu tenho um método que verifica se o pedido está pago, certo? E eu tenho uma regra que eu não posso pagar o mesmo pedido duas vezes, certo? Como vocês iam fazer essa parada? Vocês não iam colocar if order is paid. Aí, se ele não tiver pago, vocês iam colocar o pay embaixo? Dentro da condição do if? Certeza, velho. Certeza. Então, cara, isso é um problema, porque isso é procedural, é basicamente o que a gente fazia antes. A gente tinha uma variável que guardava se o valor, se estava pago. Aí a gente verificava a variável, ia lá e executava a procedure que pagava o order, se não tivesse pago. Então, é assim, é muito melhor que você deixe esse isPaid privado, chame o pay, e aí você pode escolher se retorna um order diferente quando ele for pago, ou se for um command, você retorna uma exception, porque é uma regra de negócio não ser pago duas vezes. Então você sinaliza para o cara e fala, você vai pagar essa porra duas vezes. Mas vamos parar de colocar if condição, if maior... esse if maior que alguma coisa. Com certeza tem. Você dá um grep no seu código, if maior que 7, faça tal. If menor que 3, faça isso. Então, se isso é uma regra e é um estado de objeto, então assim, se eu tiver mais de 3 itens naquele pedido, eu vou dar desconto de 20%. Certeza que vocês vão lá. Order, get items, count, mark 3, dá o desconto. Não, velho. Não, cacete. Aplica o desconto, velho. Vê lá se é válido. Se não for válido, não aplicou o desconto. Caralho. E esse negócio que eu falei, get items, count e tal, é o outro princípio que eu vou falar agora, que é o Law of Demeter, que é assim, cara, você tem um objeto, aí ele retorna o iterator de itens lá. E aí você vai lá e dá um count, ou você pega get items, aí você dá um first, aí você vai lá e pega o valor do primeiro. Porra, velho, sério? Quando você vai comprar alguma coisa na padaria, vou comprar um pão na padaria. Aí você vai lá, escolhe o pão, o cara fala, deu R$7. Aí eu sou o user e eu tenho um objeto wallet dentro de mim, certo? Você chega, dá o wallet pro cara, o cara vai, abre sua carteira, pega o seu dinheiro de boa e depois ele fica com a carteira. Porque em orientação de objetos, você já viu o cara devolvendo de novo? Get items, não, 7 items. Não, né, velho? Então não faz sentido. Então, o Law of Demeter fala isso. É para você, tipo, o PHP, o operador é o... Tem um nome para o operador traço maior? Tem um nome para ele? De acesso... O Dodraco cantou ali que é o arrow. Então, a setinha que você usa para fazer a anotação de chamada de um método no objeto, só pode usar um. Se você usar 2, você quebrou o encapsulamento. Porque você está acessando estado interno de um cara que você nem conhece. Você nem sabe quem é. Cara, se o cara pegar a sua carteira e tiver cocaína na sua carteira, você nem sabe quem é, velho. Você vai dando a sua carteira assim pros outros, nem sabe quem é. Não, pega aí a carteira, pode pegar, pega quanto dinheiro você quiser. Não, velho, você não faz isso. Você não faz isso. Então não faça isso com seus objetos. Porque você vai acabar... Isso, agora falando sério, isso causa um acoplamento fudido de um cara que você nem conhece. Então assim, se você mudar o primeiro objeto da cadeia, para ele não retornar, ou para ele retornar uma coleção diferente, você já vai ter que mudar 2 lugares diferentes. E você não deveria ter que fazer isso, porque você já criou um acoplamento entre o primeiro objeto que tem o iterator e o outro objeto que consome o iterator. Então, se você precisar aplicar, por exemplo,
Voltando para o desconto. Como vocês aplicam desconto? Vocês vão lá, pegam as regras, colocam no filter iterator, e aí vocês pegam o iterador de itens e vão lá e fazem for each em cada regra filter iterator, certo? Cara, cria um método dentro do order, chama apply. Passa a função que você quer, tipo o JavaScript, pô. JavaScript não é da hora agora? Antes era zoado. Antes era zoado. Agora é da hora. Agora você pega, passa uma função lá, um lambda, PHP chama lambda. Ou closure, um callable, que for. Passa esse cara e a regra para ele e deixa ele lidar com a iteração dentro dele. Se tiver alguma outra regra complexa de aplicação de desconto, você consegue lidar lá dentro. Então, você não, além do filter iterator, se você deixar o iterator para fora, e deixar o iterator para fora é a mesma coisa que você mostrar uma parte do seu corpo que você não deveria, né? Então você chega pro cara na padaria, além de dar você pode dar a carteira para ele, você pode mostrar uma parte que você não devia, né? Se for no Oriente Médio, você mostrar o calcanhar, pô, deu ruim. Então, não façam isso, certo? Vocês vão acabar criando acoplamento sem perceber. E o law of Demeter, se você usar essa regrinha de só poder... No Java, por exemplo, é ponto, certo? Ponto é mais fácil que falar setinha. Então eu vou falar ponto. Me odeiem por isso. Vou falar ponto Java. Se você estiver usando 2 pontos, olha direito e vê como eu posso fazer para usar um ponto só. Porque isso vai criar um acoplamento que pode parecer besteira agora. Seu sistema vai crescer, vai entrar um outro cara, ele vai olhar para aquilo e vai colocar outro ponto. E aí vai entrar outro cara e vai colocar mais um ponto. Tenho certeza, velho. Certeza absoluta. Eu fiz muito isso, velho. Eu colocar só mais um pontinho. Não, vamos mudar a regra. A regra agora são 2 pontos. Até 2 pontos podem. E agora eu vou falar sobre os padrões do Goff. E eu vou falar um pouco só sobre a minha experiência do que eu fiz e do que eu vi gente fazendo, do que é e não é um pattern e onde eu aplicaria algum pattern. Tem pattern que eu nunca apliquei, por exemplo. Vários, inclusive. Eu nunca fiz um bridge. E acho que eu nunca vou fazer um bridge. Bom, o decorator. O decorator, eu acho que de longe é o pattern mais famoso e mais aplicado na web. Porque ele é muito teta de fazer. Bem teta. Quem já fez o decorator? Quem sabe o que é um decorator? Todo mundo sabe? A maioria das pessoas sabem? Tá, decorator, a definição do decorator, ela é uma bosta porque ele fala adicionar comportamento em tempo de execução. E aí o que o cara pensa? Vou criar uma classe que adiciona um método na outra classe. Porra, perfeito! Tava procurando essa merda. Então o cara vai no Wikipedia e fala, quero adicionar comportamento em tempo de execução. O cara vai, decorator. Caralho, achei, velho. Vou usar esse padrão, os caras vão pagar mó pau, velho. Aí vai lá, pau, decorator aqui, pum, adiciona aquele método lá, mas só no decorator. Aí você está usando o objeto sem o decorator, cadê aquele método? Vai dar fatal error. Ainda tem fatal error? Não tem mais? É exception? Quando chama um método que não existe é exception? Ou é fatal error? Bom, dá um erro catastrófico, igual no VB6, erro catastrófico. Então, assim, o decorator, ele é para você adicionar comportamento em runtime, mas não é para você quebrar a abstração e nem a API da sua classe. O que você pode fazer com o decorator se você precisa logar, achei que era nota, velho, obrigado. Achei que era nota 10! Se você precisa, por exemplo, fazer um benchmarking de uma operação, o decorator serve para isso. Então, o que você faz? Você cria uma classe que tem a mesma API da classe original, você adiciona a parte do benchmarking e chama o método original. Aí você está decorando, ou seja, você está adicionando o comportamento de benchmarking num objeto que já existe. Você não está quebrando o princípio de substituição de Liskov. Você falou disso, Spinelli? Então, é um princípio do Solid que fala que você só pode substituir um objeto por algum objeto que faça a mesma coisa que ele. Então, por exemplo, em Ruby não tem type hinting. Eu tenho vários patos, que é o duck typing. Então, assim, quando eu substituo um objeto por outro, eu só substituo por um objeto que tem os mesmos métodos. E em PHP é a mesma coisa, a diferença só que ele precisa ter aquela interface e o PHP força que os métodos da interface sejam implementados. Então o decorator é isso. Não criem novos métodos, porque você vai acabar usando o objeto original em outro lugar e não vai ter aquele método que você está esperando. Vai dar um erro fatal. Catastrófico. Strategy. Strategy é um pattern famoso também. Quem sabe qual é strategy? Tá.
Strategy, ele serve para você separar a execução de um algoritmo do cliente que vai executar. Então, eu tenho vários jeitos de calcular frete para regiões diferentes do Brasil, por exemplo. Então, eu separo esse cálculo em outro lugar. Para o cliente, tanto faz como vai ser feito o cálculo. Eu só passo qual a estratégia que vai ser usada. Então, por exemplo, pode ser que para São Paulo eu faça sempre de graça. Então, não tem conta nenhuma. Mas, por exemplo, para o Nordeste eu faça um preço um pouco maior. Para o Norte eu faço um outro preço. Então, eu separo essa parada e as regras vão ser definidas em tempo de execução, às vezes por configuração. Então, se você tem uma regra dinâmica, não use o banco de dados para salvar regras dinâmicas. Meu Deus! É regra do seu negócio. Não deveria estar no banco. O banco é um arquivo indexado bonitinho no seu sistema operacional que faz buscas rápidas. Ele não faz parte do seu domínio. Ele não faz parte do seu software. Ele tem as informações do seu software lá. Então, não coloque em Store Procedure. Mano, esquece esse bagulho. Esquece esse bagulho. Trigger. Quem falou trigger? Mano, trigger. Puta que pariu. Trigger. Não, tem trigger que serve para coisa boa. Por exemplo, se você quer fazer full text search no Postgres e cada vez que você faz o update da descrição do produto, você quer que ele seja indexado. E aí são índices diferentes. Por exemplo, o trigram. Ele é diferente. E aí você cria um trigger para isso. Mas trigger com regra de negócio é para fuder, né, velho? Não, é sério. Toda vez que o order fizer um update, eu quero que seja disparado um e-mail. Porra, que gênio, velho. Caralho. Nunca vai saber de onde veio essa porra. Nunca! Nunca. E a mesma coisa para regra, velho. Regra de negócio não deveria estar no banco. Mano, é foda fazer uma DSL. Então, mano, não inventa de criar telinha para o usuário criar regra, velho. Vai dar merda, você vai ter que parsear a regra ainda. Vai ter que criar... Mano, você vai ter que parsear a regra. Vai dar um puta job. Você tá maluco, velho. Deixa o bagulho hard-coded lá e a regra de negócio fica lá. Porque quando o cara de negócio vier te perguntar como é que funciona a regra de aplicação de desconto, você abre as regras de aplicação de desconto na tela e fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, veio o total, e aqui para esse estado a gente aplica essa taxa e faz essa conta. Para São Paulo é sempre de graça, então a gente não faz nada, a gente só retorna zero. O Strategy serve para essa parada. Então esquece o banco para criar, mas vou criar muitas classes, porque eu tenho várias regras de negócio diferentes e tal. Meu amigo, eu acho melhor você ter todas essas regras no lugar que você sabe onde está e que você consegue ler do que você tentar procurar essa parada numa Store Procedure. Próximo. Chain of Responsibility. Todo mundo sabe o que é? Ninguém sabe o que é. Os caras estão levantando mais mão agora, né? É só fazer piadinha que fica todo mundo feliz, né? Nem bebi. Então, o Chain of Responsibility é um cara muito legal. Eu gosto muito dele, é meu pattern favorito, eu uso ele muito. Uso ele pra caralho. Tem um menininho aqui, eu falando um monte de palavra. Desculpa. Então, ele serve para você... Quando você não tem certeza de qual objeto pode responder aquele request, você cria uma cadeia de objetos que são os possíveis respondedores, velho. São os caras que possivelmente vão responder aquele request. Então, por exemplo, quando você tem várias exceptions que podem ser lançadas, como vocês fazem para tratar? Vocês colocam try, catch, exception, né? Só uma. E aí, lá dentro você faz um ifzão marote, instance of, e aí vai. Não, aqui ó, pá, vou fazer isso aqui. E aí vocês estão rindo assim, o Laravel, em um componente, não tem internet aqui, mas o Laravel faz isso. O Laravel, ele faz if instance of exception de tal tipo, renderize a página tal. Não estou falando que o Laravel é ruim, não estou falando que o Laravel é uma porcaria, não estou falando que o Laravel é bom, nem que o Laravel é ruim. Estou falando que, por exemplo, esse é um bagulho que todo mundo, que ninguém faz. É um negócio que todo mundo trata exception como se fosse, já tem o try catch, para que eu vou fazer uma parada diferente? Mas eu imagino que para você ficar gerando e testando cada um dos casos de exception deve ser um inferno. Se for exception de domínio ainda, que é um negócio um pouco mais complexo, vai ser um inferno gerar. O chain possibilita que cada cara, sabe, cada instance of vire uma classe e você consegue testar aquela classe em isolamento. Então você não precisa depender de regra de domínio, nem, mano, do cacete que for. Você testa aquele cara isolado. Você fala, request de tal tipo, eu consigo
Consigo cuidar desse cara? Consigo. Qual é o resultado esperado? E ele faz isso. No Zend 1, eles usavam Tinha um chain de validador lá. E aí tinha um setter lá que falava assim, você quer que eu quebre quando falhar numa validação? Aí você podia colocar true. Aí o que acontecia? Você passava as validações e tal, se falhasse alguma, pum, explodia. Isso não é chain of responsibility, apesar de ter o nome de chain. Isso é o que todo mundo chama de pipeline. E é horrível isso aí, porque algum safado inventou essa parada em 2003, 2004, falou, chain of responsibilities, muito bom. Não, não é. Se você quiser fazer isso, o Respect, os meninos aí do Respect acertaram, mano, esse bagulho certinho. É o Composite. Se eu quero que uma parada seja executada sem parar, eu não quero ter um handler específico, eu quero que ela seja executada para uma coleção, o Composite serve para isso. Ele vai representar um objeto maior, por exemplo, no Respect tem lá o isValid, então o isValid chama todos os filhos daquela regra. Então eu rodo todas as validações, e se alguma falhar eu posso parar ou não. O certo era parar, não sei como funciona no Respect direitinho, mas o Composite serve para isso, você representa um objeto grande, mas ele está dividido em partes lá dentro. E o pai tem a mesma API dos filhos. Então, toda a regra de negócio do Respect tem lá um método isValid. E eu tenho um Composite grandão, que é a minha regra de negócio, que é um isValid. O que ele faz? For each, cada regra, se for válida, eu continuo fazendo lá. O Composite é isso. Então, se você sentir a necessidade de criar um Chain of Responsibility e não quer que ele tenha um handler específico, use o Composite. Vai ficar muito mais maneiro a sua aplicação. Template Method. Cara, quando você herda uma classe, você chama o parent? Todo mundo chama o parent? Parent, o método? Sim ou não? Não, sim, não. Ninguém chama. Cara, sexta-feira, meu amigo, ele trabalha na Alemanha, ele mandou uma mensagem desesperado. Cara, eu tenho um arquivo de log com 33 GB de tamanho. E eu não sei o que é. Eu não tenho ideia. Aí eu falei, pô, mas o que é isso? É o processo do Revit que recebe uma mensagem e tal, e tem os parâmetros JSON. E depois ele pega esses parâmetros JSON e faz um request numa API. Eu falei, beleza. Qual erro que está retornando? Um 400. Eu falei, pô, tem algum problema de validação aí. Ele falou, é. Aí ele falou, pô, todos os hosts estão vazios. Acho que não era para ser assim, velho. Acho que era para ele ter o host da API que ele tem que chamar. Eu falei, faz sentido. Aí a gente foi ver o que era. Tinha um outro cara, em outro lugar, que herdava a classe que definia o host, e quando ele não conseguia definir o host, ele retornava nulo. Puta, genial, velho, genial! Isso gerou um log de 33 GB, porque o cara não chamou o parent. Ele não chamou o super. Então, e essa é uma parada que tem que rolar, velho. Se você está herdando, se você está mudando o método da classe Py, pô, chama o comportamento dele. A não ser que você não queira realmente que essa parada seja executada, que você vai implementar essa parada de novo. O que geralmente não é o caso. Porque herança, acima de tudo, deveria ser um mecanismo de code reuse. De a gente reusar o código. E não da gente só criar um tipo lá, específico, e criar uma implementação que a gente quer. Para isso tem interface. A interface faz exatamente isso. A gente cria um método, uma operação, e a gente implementa do jeito que a gente achar melhor. A herança é o mecanismo de reutilização de código. Então, para evitar você esquecer chamar o parent, o template method serve para isso. O que ele faz? Ele cria uma receita de bolo. Então, o pai, a superclasse, você vai definir métodos abstratos que o filho precisa implementar. Ou não vai funcionar. Então, o filho implementa o comportamento que ele achar melhor. Então, você não corre o risco de ninguém esquecer de chamar o parent. E você deixa muito mais claro qual é o intuito do algoritmo na classe Py. Porque você fala, eu vou fazer isso primeiro, e aí eu espero que os filhos façam isso aqui. Se em algum momento eu precisar fazer alguma coisa diferente, eu crio um novo filho que faz uma coisa diferente. Então, fica muito mais claro qual é o seu intuito com aquela parada, e fica muito menos error prone. Você não vai errar, não vai esquecer o parent quando você precisar. Acho que agora é o último. É o último. Cara, o facade, ele é um pattern muito legal para quando você tem código que é muito ruim. Então você tem aquele código espaguete nojento, tal, uma treta de usar, que a API é muito difícil de usar, você cria uma fachada para ele, para você tornar a API mais fácil de usar. Então você consegue mastigar ela melhor. Então você pode pegar um método de 500 linhas,
e colocar dentro do Facade lá e sair usando. Né? Então, esse é o problema dele. Esse é o maior problema do Facade. Apesar dele ser muito legal, para ajudar a refatorar e tal, ele tem que ser... ele tem que desaparecer uma hora. Você tem que criar uma coisa mais simples a partir dele. Porque senão ele vira programação procedural de novo. Você tem tipo, só um script gigantesco dentro de uma chamada de método estático. E é ridículo. É horrível. Não dá para debugar, vai ser foda de testar. Geralmente ele é estático. Eu não tenho nenhum preconceito contra método estático e tal. O único problema é que geralmente, onde tem um método estático, aparecem 27 métodos estáticos. É tipo pomba. É tipo pomba. Você criou um método estático numa classe e você colocou ela no útil, malandro, você vai ver, velho. Jogou o milho pra pomba. Vai aparecer, só comment assim, adicionei esse método na classe útil. Não, velho, para. Antes de você criar tipo um Facade, pensa bem qual vai ser a próxima iteração para você conseguir quebrar a fachada e conseguir construir uma API de verdade. Dúvidas? Esse aqui é o QR Code da apresentação. Se você quiser avaliar, me xingar, falar mal de mim, por favor, avaliem. Podem falar mal. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se vocês acharem que foi muito rápido, que foi muito lento, que eu falei muita coisa, que eu falei pouca coisa, que não era isso que vocês estavam esperando, por favor, fiquem à vontade. Dúvidas? Não, é possível, vocês têm dúvidas. Porra. Dúvida? Fala aí, cara. Tem. Nos slides eu tenho todas as referências que eu usei. Tem um livro, o livro do Redbook é um livro gigantesco. Então talvez não seja uma boa para você começar, mas a seção que ele fala de orientação a objetos, que é a seção do capítulo 2, você pode ler só a seção 2, 3, que ele fala só dos conceitos de orientação a objetos ali. E é bem curtinho o período. Tem vários outros lugares para ver, mas é interessante você ler dele porque ele junto com outros caras, criou o ML. Então é uma forma diferente de entender orientação a objetos. Beleza? Uma salva de palmas novamente para o Nelson. Obrigado.